Com vocês, senhor Pico Pellegrini. Boa tarde a todos. Alguns aqui me conhecem, outros ainda não. Para quem não me conhece, sou o Pico Pellegrini. Eu estou presidente do Sindicam Porto Ferreira desde junho de 2000. Então lá se vão 20 anos. Estou presidente da FECAM São Paulo, já há 8 anos. E agora também estou como vice-presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, a CONFETAC. Então são entidades representativas que há anos estão aí na estrada, lutando pelo transportador autônomo. Okay? Nós temos aqui também, hoje, representado por mim, apoiando a criação, e vocês vão entender o porquê, do Conselho Nacional dos Transportadores Autônomos de Carga, a FECAM Minas Gerais e a FECAM Rio Grande do Sul, que está aqui o menino, o Zecão aqui, o Zeca lá do Rio Grande do Sul também, que já sabe disso. Então veja bem, eu fui convidado, convocado, intimado pelo nosso presidente aqui, Luiz Fernando, a comparecer. Na verdade, isso é brincadeira. O Luiz Fernando conversou comigo há algum tempo atrás, explicou da ideia do que estava acontecendo com o Conselho Nacional dos Transportadores Autônomos, qual era a ideia, o que é que vocês estavam trazendo para o setor, qual eram as discussões que vocês estavam tendo aí em grupos, para formar um grupo maior, formar uma diretoria e ter essa representação junto ao governo. Ótimo, isso é importante, isso é uma coisa que há um ano e meio, acho que isso, nós estávamos ainda num preâmbulo ali com a CNTA, e nós levamos isso para dentro da CNTA também, para a diretoria da CNTA em Brasília, numa reunião de final de ano, dezembro, provavelmente há 2 anos atrás. E, infelizmente, nem o Dilmar, nem o Alziro tiveram a sensibilidade de entender a importância que esse conselho vai representar, e já representava na época, com aqueles encontros em Brasília, mas como sempre, o governo aposta na desunião e em 10, 12 cabeças. Cada um puxa para um lado, e é isso que exatamente que o governo quer. Não tendo um consenso, o governo não apoia e não resolve nada. Então, a partir do momento que a CNTA lá atrás deveria ter feito isso e não fez, ficou essa lacuna. E ainda bem que os senhores que estão aqui e outros que não puderam vir continuaram com isso. Fortaleceram a ideia, discutiram nos grupos, mandaram gravações no Facebook. Isso deixou fortalecido, o governo entendeu. Bom, mas tudo bem, continua sendo um gigante sem cabeça, ou um gigante com 5 cabeças. Eles não vão chegar em lugar nenhum nunca. A posição de hoje de vocês aqui, a posição dos senhores aqui, na fundação desse conselho é muito importante. Eu estou autorizado aqui, primeira coisa, a abrir as portas da CONFETAC para os senhores, para esse conselho, para que tenha o peso político de uma confederação junto ao governo, para que tenha o peso político junto aos ministérios. Junto com isso estão indo as 3 federações, e eu espero que mais uma semana que vem, né, Plínio? Uma 4ª federação aí, que os senhores já vão saber. Então, nós estaremos com 4 federações. Existem mais 2 federações que estão muito descontentes com algumas situações que estão acontecendo na outra confederação, na CNTA, inclusive problemas de senha. Nós fizemos algumas denúncias junto ao Ministério Público, nós fizemos algumas denúncias na NTT, sobre o descalabro das senhas, que funileiro tinha, frentista tinha senha. Só para vocês terem uma ideia, no Nordeste, 278 senhas nós conseguimos cancelar. Porque a única coisa que não tinha no Nordeste fazendo RN, TRC para ajudar o caminhoneiro, era sindicato. Dono de posto de gasolina, dono de restaurante, tudo fazia senha. Um cobrava 200, o outro 500, o outro 1.000, o outro 1.200. O caminhoneiro se viu obrigado, por conta de carregar ou de atualizar os seus dados, a pagar aquilo que esses bandidos pediam. Nós temos outros dados ainda, de uma pessoa de dentro da CNTA, que organizava as senhas,
que passava a senha para qualquer um, desde que cada operação que você fizesse lhe pagasse R$20. Então você imagina a quantidade de operações que era feito no Brasil todo, e essa pessoa recebia R$20 por senha. R$20 não é nada. Multiplica isso por 2, 3 mil operações por dia, você vai ver quanto dá isso. É um absurdo. Então, chegou o momento disso mudar. Só que como é que muda? Não é numa assembleia, como aconteceu várias vezes em reuniões do governo, com 200, 300 pessoas dentro de uma sala, e cada um gritando e puxando, tentando puxar a brasa para a sua sardinha. É isso que o governo quer, ele adora isso. Bom, vocês discutem e depois nós resolvemos. A partir do momento que os senhores fundarem esse conselho, tiverem o respaldo dessas federações e também o respaldo da Confederação Nacional, que está aberta para os senhores, aí sim, se forma, se discute hoje, se resolve, vê quais são os pleitos de cada estado, vê as dificuldades, tragam isso para o conselho, esses representantes dos senhores, 2, 3, 5, 10, que serão os representantes elegidos pelos senhores hoje. Eu vou dizer mais uma vez, eu não vou estar participando desse conselho por força estatutária da federação, senão estaria junto com os senhores. Tragam isso, montem uma pauta para que no início de janeiro, assim que voltar a Brasília, nós possamos levar para o governo, possamos começar a discutir isso. Uma coisa muito importante que o Dr. Cláudio, eu não estou vendo ele aqui, já discutiu muito sabiamente sobre os valores da composição do preço do combustível. Sobre a BR do Mar, isso é importante, só para os senhores saberem, eles não conseguiram votar isso na terça, não votaram isso na quarta, hoje provavelmente não vão votar, mas a semana que vem vai ser votado. O que nós precisamos saber? E nós precisamos do poder de fogo desse conselho, representando os caminhoneiros também, que eles chamam o pessoal do conselho dos renegados, tá? São os renegados, deixem lá que eles são os renegados. Então, por isso que nós precisamos trazer todo mundo junto para ter mais poder de fogo junto ao governo, para estar discutindo isso. Se o governo, no artigo 13 da BR do Mar, está dando isenção de IPI, ICM, CID, para essas empresas multinacionais aí, por que nós, no transporte de carga, não podemos ter? Por que nós não podemos tentar discutir com o governo uma reserva de mercado nesse transporte? Nós precisamos pensar tudo isso, mas não é nós, eu, presidente de uma federação, o André, presidente de outra, o Toninho, presidente de outra, o pessoal da Federação do Paraná, que vai ser acertado provavelmente a semana que vem, se Deus quiser, está levando. Nós precisamos, sim, do apoio dos senhores. Nós precisamos, sim, estar de mão dada em Brasília com esse conselho, esse grande conselho nacional, independente desses sindicatos, independente de federação, mas um grande conselho nacional, apoiado e amparado por essas entidades, e falar uma língua só. Porque nós tivemos uma vez, o presidente me permite, nós estávamos numa reunião com a Gleice, e começou uma discussão no meio da reunião. No meio da reunião começou a se discutir, não, é azul, é verde, é amarelo. Isso começou a incomodar a ministra na época, e ela disse, senhores, por gentileza, eu vou sair por 10 minutos, e os senhores escolhem a cor. Aí eu volto e nós decidimos. Resultado, não se definiu a cor, quem foi embora da reunião fomos nós. Então é isso que é importante que os senhores entendam. Debatam aqui, debatam pela internet, nessas salas de discussão aí, cheguem num consenso, quais são as reivindicações que a categoria realmente necessita. Reivindicações sérias. Pedágio a R$1, isso aí é utopia, isso não vai acontecer nunca, por força desses contratos malditos que foram assinados no tempo do falecido Mário Covas, por conta de outros contratos que são mirabolantes, nós não vamos conseguir quebrar isso nunca. Mas nós temos que fazer o quê? Fazer valer a lei do Vale Pedágio. Se eu pedir o Vale Pedágio, eu não carrego. Se você não carregar, se o outro não carregar, se ninguém carregar, a carga fica lá, eles vão ter que pagar. Sim. A tabela de frete, funciona, não funciona, nós não sabemos.
Ainda continua no Supremo isso? Vai ter decidido? Vai funcionar? Para mim, até hoje, nunca funcionou. Eu não sei para os senhores, nos estados, na carga que vocês puxam, se está valendo a tabela de frete. Até onde eu sei, pouquíssimas empresas pagam isso. Os embarcadores, muito menos. Se comentou aqui que os chineses já tinham comprado alguns armazéns. Estou em negociação comprando o G8 e o G10, que são as maiores transportadoras de grãos do Brasil. Eles têm os navios próprios. E agora, com essas isenções que vai ter na BR do Mar, eles vão mandar no transporte e venda de grãos no mundo. Então, nós estamos correndo um sério risco de... Alguém falou aqui que precisava falar mandarim, falar chinês. Nós estamos correndo esse risco, sim. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos aqui chegar no consenso. Nós precisamos, e não simplesmente chegar no consenso e sair cada um para sua casa. Nós precisamos chegar no consenso. Nós precisamos estar falando a mesma língua. Nós precisamos que essas entidades que aqui estão... Nosso amigo está afiliado lá com o André no Rio Grande do Sul, outras entidades aí que estão desgarradas, que realmente venham para dentro de um lugar sério, um lugar que discuta tudo isso, entidades que representem os caminhoneiros, que tenham interesse no caminhoneiro, e não ficar sentado numa cobertura de 3 milhões de dólares em Camboriú. Então, são situações complicadas que nós temos que ver. Eu costumo dizer o seguinte: o óleo diesel corre na minha vez. Meu avô puxava cana em carro de boi, meu pai era caminhoneiro, faleceu agora com essa maldita dessa doença. Meus tios são caminhoneiros, meus primos são caminhoneiros, eu fui e sou caminhoneiro. Estava falando com o Plínio aqui agora que não adianta, a gente sai da estrada, mas a estrada não sai da gente. Então, continuo tendo caminhão. Está o chassizinho ali, que nós temos um caminhão de sócio, meu primo tem outro caminhão de sócio, tem lá mais um caminhão que eu acabei comprando do Júnior. Estamos lá brigando para montar essas coisas. Mas eu acho o seguinte: louvável, traga uma palavra de esperança, traga uma palavra de confiança do Fonseca, que é o presidente da Confederação, da Confetac. Espero que os senhores cheguem num acordo aqui, vocês elejam essa diretoria. As portas da FECAM São Paulo estão abertas para todos, as portas da Confetac estão abertas para todos. Inclusive, para quem não sabe, eu tive a grata surpresa de conversar com o Luiz Fernando esses 2 dias, e o Sindicato Guarulhos está se filiando segunda-feira na FECAM São Paulo. Então, uma entidade de classe representativa de peso, vai compor o quadro da federação, agora com 19 sindicatos filiados, e outros virão. Problemas de senha tem, todos estão sendo resolvidos. Acredito que até terça ou quarta-feira o acordo de cooperação técnica da Confetac está sendo assinado, e todos que estão filiados nas federações filiadas à Confetac terão senha para trabalhar. Situação tranquila, outros detalhes nós vamos transmitir para vocês depois, mas eu só posso agradecer, primeiro, a confiança do Luiz Fernando, que, se os senhores não sabem, o Luiz Fernando foi um dos sindicatos fundadores da FECAM, há 7, 8 anos atrás, e por conta de situações que aconteceram no meio do caminho, ele se obrigou, não por vontade própria, mas se obrigou a ir para a FETRAMENS. Situações passadas, tudo bem. Hoje ele percebeu, hoje ele está sentindo que não é ali. Todos têm luz e todos precisam demonstrar essa luz. Nós não podemos ter uma pessoa que quer brilhar sozinho. Ninguém brilha sozinho. Como é que é? Sozinho eu vou mais longe, sozinho eu vou mais rápido, mas junto eu vou mais longe. Então, isso é importante. Então, tragam todos esses que o governo diz que é desgarrado para dentro desse conselho. Discutam exaustivamente. Tragam propostas para cá. Os representantes do conselho levem isso para Brasília num consenso junto com as entidades, e o governo vai ter que ouvir.
Agora, se novamente iniciarmos o ano, começarmos fóruns e chegar lá 200, 300 pessoas e cada uma dessas pessoas com uma ideia e tentar discutir o problema do seu quintal ali, é tudo isso que o governo quer. Então nós não podemos, não adianta nós nos anteciparmos, nós vamos paralisar, nós vamos parar ou não vamos parar, não sei. Nós temos sim, formar o conselho. 2, governo, nós temos aqui 5 federações, uma confederação e um conselho que representa 200, 300, 400 motoristas, como vocês mesmos dizem, renegados no país. E a proposta séria é que esse conselho, apoiado pelas entidades, é essa. Cumprimento da legislação. Se vocês estão dando isenção de CID, PI, ICM para navegação de cabotagem, que dê para o transporte rodoviário de carga, que é o caminhoneiro autônomo, uma situação que pode resolver o problema do caminhoneiro autônomo. Lá atrás, Plínio, mais alguns motoristas mais antigos devem lembrar disso, a gente manifestava a carga. RPI. Exatamente. RPA, desculpe. RPA. A gente manifestava a carga, fazia o recibo, eu tinha o talão no caminhão, fazia RPA e pronto. Hoje eu não posso mais. Hoje eu sou obrigado a ir na transportadora, eu falo, pelo amor de Deus, me carrega. Não, teu caminhão está com farol assim, eu não vou te carregar. Não gostei do teu óculos, meu amigo. Seu óculos devia ser preto, ele é dourado. Não tem condição. Então, não vou te carregar e pronto. Então, é isso que nós precisamos. Nós precisamos que o caminhoneiro autônomo resgate aquilo que ele era. Eu puxava laranja para Caju. O que eu tirava numa quinzena puxando laranja, e nós recebíamos todos no Banco Bradesco. O que a gente recebia por quinzena puxando laranja era o salário do gerente do Bradesco na época do mês. Hoje, meu amigo, há 6, 7 anos que não se aumenta o valor do frete da laranja na minha região. Estou falando do meu, aí eu sou obrigado a falar do meu quintal para usar de exemplo. Então não se aumenta. Agora, a partir do momento que o conselho, as federações, a confederação, tiver todo mundo falando a mesma língua, pode ter certeza. Nós vamos lá para cima das esmagadoras de laranja, nós vamos para cima, vamos tentar resolver essa situação. Vai ter tabela de frete? Não sei. Não é tabela de frete? Sempre se discutiu uma planilha de custo, e aí sim. Não, mas eu peguei pela tabela de frete, fui em Salvador e voltei, e sobrou R$1.000. Está errado. Primeiro, se você foi com essa tabela que não é de frete, é de custo para Salvador e sobrou 1.000, está errado, porque você tinha que gastar esses 1.000 também. Ali está teu custo, não está teu lucro. E é isso que o pessoal não está entendendo. Agora, a transportadora está pegando essa tabela de custo, usando ela e pagando menos para você. Quer dizer, você está trabalhando abaixo do seu custo. Então, alguma coisa tem que acontecer e ser mudada nesse próximo ano, porque 2022 é ano de eleição. Se nós, caminhoneiros, nós, transportadores autônomos, conseguirmos com uma velocidade monstruosa nos organizarmos em 2021, 2022 o governo vai ter que nos ouvir. Ele vai ficar com medo daquilo que já aconteceu. Nós não vamos falar nada preso. Eles vão saber, opa, espera um pouquinho. Eles estão organizados hoje. Se eles fizerem um sinal de fumaça lá, alguma coisa vai acontecer nesse país. Estando organizado. Agora, da forma que está, é o que eu digo. O governo aposta na desunião. Existem 55 líderes, supostos líderes nesse país. Então chegou a hora de nós realmente saber qual é a nossa casa, quem está nos apoiando, quem está nos ouvindo e trabalhar em cima disso. Caso contrário, meus amigos, infelizmente é aquilo que eu já ouvi várias vezes. Virar CNPJ. Então, é isso a mensagem que eu trago para os senhores aqui, uma mensagem de esperança, de braços abertos. As entidades estão abertas, prontas para recebê-los, apoiá-los naquilo que vocês precisam. E, principalmente, ouvi-los.
Ouvi-los não numa assembleia onde vai ter 200 ideias, mas ouvir o conselho num consenso de ideias de todos. Tudo bem? Obrigado, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Pico Pellegrini. Dando continuidade. Dando continuidade. Dando continuidade, então, nós convidamos o Dr. Eduardo Madureira Santos, que é responsável pela área jurídica do Conselho, o Luiz. Antes, o Luiz Fernando, que é presidente da mesa, vai tecer algumas palavras. Por favor, Luiz. Boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença do senhor Pico Pellegrini, de ter aceitado o nosso convite e ter feito essas colocações da forma que eles colocou. Quero dizer também aos senhores e senhoras que a preocupação dele é a mesma preocupação nossa, porque se nós deixarmos as coisas acontecer do jeito que vem acontecendo, realmente não vai mais existir transportador autônomo. Vai tudo virar PJ. E aqueles que puderem ser seletistas, tiver idade para seletista, muito que bem. Aqueles que não tiverem idade para ser seletista, talvez laranja, banana, frutas, por aí. Vamos pôr uma caneta, eu vou trabalhar de empregado com você. Então, quero agradecer as sábias palavras do presidente da FECAM, Pico Pellegrini. E agradeço com um aplauso. Muito obrigado. Lembrando a todos que, como estamos num ambiente seguro, se quiserem falar sem máscara também, fiquem à vontade. Dando continuidade, então, nós convidamos o senhor Eduardo, doutor Eduardo, para poder fazer o uso da palavra. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente, senhor Luiz Fernando, por ter nos permitido, né, a comunhão, por receber essa pleiade de congregadores, né? Obrigado também ao parceiro também de Jundiaí, né? Que nos permitiu também em comunhão com o senhor Luiz Fernando essa oportunidade. E, em nome dos senhores, eu agradeço toda a mesa e a todos os presentes. E aproveito também especificamente neste início para mencionar valores, né, que ainda permanecem ocultos, né, que sutilmente vão se revelando no tempo. E esses valores que me refiro são as pessoas, né, que a gente tem se unido aqui, a exemplo, né, do Dr. Alessandro Rufolo, né, que nos presenteou hoje com sábias palavras, com fortes considerações, que tem demonstrado a força com que nós temos nos unido em razão desse propósito maior, que é a unificação dessas pretensões, a diminuição das divergências, a consolidação dos propósitos, enfim. E também no Dr. Alessandro Rufolo, também cumprimento aos demais integrantes, né, do núcleo, da diretoria jurídica, da parceria, enfim, a doutora Edith Andrade Monteiro, né, que também vem de longe, né, também nos presenteando com toda essa força, que claro que com muita humildade de cada um, porque é só assim que a gente acaba conhecendo mais a personalidade, né, de cada um. Então, essa humildade é que mostra o quanto essas pessoas são excepcionalmente valiosas para nós, justamente que são membros não só da ordem, são estudiosos, mas vem com toda a simplicidade, dizendo, por exemplo, que vem aprender muito. É claro que viemos todos aprender, mas eles também têm muito a nos ensinar, muito a partilhar, muito a contribuir,
Enfim, e a doutora Tamires também, doutora Tamires Ferreira, que também veio de longe, né? Dar esse apoio para a gente estar unindo essas forças, né? Com muita fidelidade a esses propósitos também, não só das lideranças aqui, mas a todo o projeto, né? E aos ausentes que também compõem, né, esse reforço jurídico, que é o Jean Quaresma, e agora com muita felicidade, né, o senhor Sérgio, né, Sérgio? Né, queremos contar também com o seu apoio, né? Enfim, então, em nome desse grupo, desse núcleo jurídico, dessa diretoria jurídica, desse reforço jurídico, é que eu começo, então, fazendo as minhas considerações. Eu peço a permissão para fazer puxando algumas considerações iniciais. Hoje pela manhã nós tivemos o prazer, né, de ouvir o senhor Cláudio, né, o economista, né, com muita propriedade. Ele trouxe alguns valores também que fortificam alguns pressupostos. E aqui eu gostaria de começar com alguns pressupostos inicialmente filosóficos, né, que é com base nestes pressupostos filosóficos que a gente tem condição de congregar essa comunhão de valores e traduzirmos isso juridicamente. Por exemplo, ele mencionou algo como aquilo que a gente estuda bastante sobre o constitucionalismo, né? Sobre o neoliberalismo, os exemplos do neoliberalismo que nós passamos. O Brasil, ele fortificou seu constitucionalismo historicamente, né? Desde 1800, né? Ainda no Brasil Império, né? 1888 para cá, a gente vem aperfeiçoando nosso modelo constitucional até alcançarmos a Constituição de 88, que veio estabelecendo como valores maiores a democracia participativa, a dignidade da pessoa humana, valores extremamente socialistas. Veja, nós estamos anexando como valores primordiais da Constituição o valor da justiça social, o valor da participação de todos na democracia, na construção da democracia. E naquele momento ele trouxe alguns exemplos de insucesso nas experiências neoliberalistas que nós tivemos ao longo do mundo, quando a gente confronta com esses valores da justiça social que foi pregada aqui no Brasil. Ao analisar essa questão, a gente também pondera a importância do comportamento humano na evolução daquilo que foi fixado constitucionalmente. Essa dinâmica social, ela vem se traduzindo em normas, não é o contrário. Não são as normas que mudam o comportamento, mas é o comportamento que, evoluindo-se, as normas vão se adequando, vão se evoluindo. E nisso, foi mencionado que, por exemplo, nós temos algumas leis dos transportadores autônomos de carga, dos caminhoneiros ou carreteiros, assim como chamam, e que hoje a gente está discutindo mais leis que nós precisamos? Ou é a consciência sobre o exercício do direito que nós precisamos? Então essa pauta sobre a análise do comportamento ou daquilo que é prioridade para esse conselho é o que vai nortear, inclusive, o trabalho da atividade jurídica. A gente só vai ter condição de dar uma contribuição efetiva se os senhores nos permitirem conhecer com propriedade aquilo que é prioridade, aquilo que são as diretrizes, quais são as metas que se pretende realmente alcançar com o poder que esse conselho representa. Eu qualifico este conselho de forma diferenciada em relação a outros projetos associativos que tiveram no país, por uma conjuntura especialíssima que se concentrou nesse núcleo. Existe uma conjuntura aparente, oculta, mas muito forte neste conselho. E tal como a evolução das forças, a responsabilidade também é grande, porque a gente também faz os atos que praticamos hoje, utilizando as palavras do Alessio, são repercutidas por gerações. A gente está plantando hoje, vamos colher frutos hoje, mas também estamos plantando para gerações futuras. É um órgão, é uma instituição permanente. Então a gente não é uma entidade provisória. Enfim, e aqui eu trago então
a uma das lembranças fortes do momento alto do senhor Cláudio, quando ele lembrou as frases do general Horto Barbosa, que ele fala da conjuntura do poder político-econômico, né? Eles perceberam a oportunidade, foi percebida a oportunidade que foi fruto de uma conjuntura de estudos em prol de um projeto que se tornou autossustentável. Referindo-se ele lá à questão do petróleo, trago agora para a nossa questão do transporte. Porque o nosso transporte é uma questão, sim, de segurança nacional, é uma preocupação com o abastecimento, é uma preocupação com a necessidade de termos profissionais com qualidade de vida. Não dá para o cara trabalhar 7 dias por semana, 20 horas por dia, ter família com qualidade, se não tiver uma política pública voltada para essa qualidade de vida. Ele produz para a sociedade, mas ele também faz parte dela. Ele também é destinatário das políticas públicas. E a gente não pode aceitar a renúncia do direito como algo permanente. Ela é eventual, a gente renuncia a algumas questões, mas a gente também tem que lutar, reivindicar para exercer os direitos que já são estabelecidos e nunca retroceder em razão desse não retrocesso, não podemos retroagir e buscarmos soluções mais permanentes. E quando a gente fala sobre o projeto autossustentável deste conselho, a gente passa por 2 fases. Essa primeira fase, você filtra 90% dos grupos associativos do Brasil. Eles nascem, não chegam nem a crescer. Alguns crescem, mas não se desenvolvem e morrem. Então qual é o problema? Quais são os pontos sensíveis que não foram explorados? Talvez não identificados ou quando identificados tardiamente. Quais são os pontos de insucesso? E o que diferencia este conselho dos demais? Então, quando a gente busca por essa autocompensatoriedade, aí sim, o jurídico ele tem uma forte pertinência, uma forte contribuição para tornar esse projeto autossustentável. Num primeiro momento, precisamos da união de todos. No segundo momento, é claro que as coisas vão se retroalimentando. Os projetos, eles vão trazendo esses efeitos de autocompensatoriedade. Enfim, o jurídico, ele não é uma solução, ele é um meio de solução. Ele traz as alternativas. É claro que as decisões políticas e administrativas serão sempre dos senhores da liderança e das assembleias, né? Então o poder está com vocês. É claro que também a gente menciona que junto ao poder, a gente congrega emoções, né? E aí nós vimos aqui muitos valores que foram traduzidos com significações que podem ser fortificantes ou perigosas para o Conselho, que é em relação à vaidade. É claro que o Conselho, como instituição não perene, permanente, sustentável, ele fala em nome coletivo. Então eu tenho o cuidado, juridicamente, de observar aquilo que externamente repercute no comportamento social. Se eu tenho esse cuidado com o comportamento social, eu tenho também uma autofiscalização sobre aquele meu papel do Conselho, sobre aquele meu papel no tempo e no espaço. Eu faço uma palavra, um verbo, uma ação, hoje praticada, ela vai ter efeito daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, na nossa história. Este momento aqui ele já é histórico. A reunião dessas lideranças aqui, por várias vezes, é claro que estamos no segundo encontro aqui, mas tivemos algumas outras reuniões, às vezes até com algumas lideranças vão se articulando, até para que vocês cheguem até aqui. Então toda essa história, ela vai não só criando laços de responsabilidade, mas vai criando a identidade deste conselho. É claro que apesar de sermos aqui em maioria cristãos, mas o conselho ele é laico, apesar de sermos aqui de várias religiões diferentes, mas ele não é religioso, ele não é político, né? Ele não é um órgão de governo, embora aplique políticas públicas. Ninguém será apolítico, nós temos que estar integrado com a política, isso é importante. Agora, defender um lado ou outro é perigoso para o aspecto da neutralidade, da imparcialidade. A gente, ao representar e ao defender, eu sei que é um papel que os senhores e as senhoras conhecem muito bem, mas eu gostaria de fazer uma provocação.
Eu, na época ainda que ministrava aulas, ainda na época acadêmica, eu cheguei numa turma e fiz uma pergunta provocadora. Eu perguntei para os colegas, perguntei o seguinte: para vocês a liberdade ela é limitada ou ela é absoluta? Foi uma provocação que dividiu a turma. Às vezes alguns não estavam nem preparados para a resposta. Mas eu fiz uma segunda. Eu falei: então vocês seriam capazes de me dar um único exemplo que limitaria a minha liberdade? Ninguém conseguiu. Porque a liberdade ela não é e nunca será limitada. Ela será no máximo administrada, gerida. E aí, por exemplo, a ética, a moral, a religião, as leis em si, e aqui perante o nosso conselho, o estatuto, o regimento interno, são apenas itens e elementos que vão administrar as liberdades, mas nunca vão limitar. A liberdade vai continuar sendo absoluta. Mas qual é o diferencial desse conselho em relação aos demais? Será que a gente vai conseguir manter no tempo os propósitos que estão aqui sendo pactuados hoje? Essa ideia de permanência, de propósitos, é o que vai se traduzir em muito ou pouco trabalho para o jurídico, né? Porque a gente realmente está para apoiar as ideias de vocês, mas isso vai facilitar a forma de condução dos senhores e das senhoras, vai facilitar muito o sucesso do nosso trabalho. O que eu gostaria de ponderar é que no seio das liberdades eu costumo aplicar uma técnica específica para administrar. Eu levo em consideração um conceito universal, em que a liberdade individual de cada um, associada às liberdades das pequenas coletividades, cooperativas, associações, sindicatos, associada à autonomia pública, nunca deverá ser arbitrária entre si. Quando a gente conseguir manter o equilíbrio entre essas autonomias, privada, coletiva, privada e pública, a gente vai manter o mesmo propósito com que se iniciou. Uma outra consideração é que o acesso à informação, o acesso ao aperfeiçoamento, a gente, além de sermos agentes promotores para aqueles que a gente representa, no sentido das associações, dos sindicatos, das cooperativas e transportadores autônomos, também vale para nós. A gente também precisa se manter permanentemente em estudo, em evolução, porque essas informações de capacitação permanente é o que vai nos permitindo o enfrentamento das crises, por mais atuais que elas sejam, estaremos nós na frente. Eu vou citar um exemplo, em complemento a uma vertente do senhor Cláudio mais cedo, que fala sobre a influência no preço de frete. Ele referiu-se, por exemplo, em relação ao petróleo, mas nós temos influência externa no Brasil em relação ao preço do frete sobre grãos. E quem é que dita esse preço? A gente não pode se enganar. Quem dita é uma bolsa estrangeira, é a Bolsa de Chicago. A Bolsa de Chicago, ela é a bolsa que mais representa hoje os compradores externos dos grãos brasileiros. Então eles trabalham com o mercado futuro. Eles lá estão comprando grãos que ainda não foram nem plantados no Brasil. Estão comprando grãos ainda de novembro de 2021, de junho e julho de 2021, e com preço especulativo. Então quando eles ditam o preço lá, nós não estamos acompanhando aqui, mas o preço do frete já foi considerado. Para eles considerarem o preço do grão, da soja e do milho predominantemente, eles já consideraram a margem de risco e do custo do frete. Frete rodoviário, frete marítimo, enfim. E todo esse projeto de precificação, de entrega a agentes políticos externos, da influência da economia nacional, não pode passar despercebida por esse conselho. Quais são as nossas alternativas? Nós podemos mexer no mercado especulativo externo? Não, mas nós podemos nos autodeterminar. Nós temos uma legislação interna que ela determina as balizas do exercício das nossas liberdades. Nós temos ainda, por exemplo, algumas questões voltadas à participação no produto da arrecadação de competência alheia.
que diz respeito a verbas destinadas ou arrecadadas por instituições delegatárias, que deveria ser destinada para aplicação direta de setores econômicos específicos, como o transporte, como a educação vinculada aos profissionais do transporte, com o desenvolvimento de novas tecnologias direcionadas ao transporte, e eu não estou mencionando aqui das verbas conhecidas do CESNAT, mas como participação das cotas dos royalties do petróleo, por exemplo, como foi inicialmente citado com a abordagem superficial, que a gente, num outro momento oportuno, daremos a profundidade. A exemplo de uma questão muito prática, são os bancos centrais do planeta. A gente não tem condições de pensar de forma local se a gente está trabalhando em âmbito nacional. Os bancos centrais do planeta, lá em 1940,